Oi pessoal, vim trazer para vocês algumas curiosidades sobre Pierre de Fermat, que é um grande homem e eu ouso dizer um grande matemático, apesar dele não se considerar assim. Pierre de Fermat ele nasceu na França no dia 17 de agosto de 1601 e ele morreu no ano de 1665 também na França. Ele foi um homem que teve uma educação privilegiada, ele era de uma boa família e a família fez com que ele estudasse em bons colégios. Ele estudou inclusive em um mosteiro franciscano e depois estudou em duas conceituadas universidades da França, a Universidade de Toulouse e de Orleans. Mas o mais curioso é que ele não estudou matemática, como a gente pode esperar, ele estudou direito. E ele foi um magistrado muito importante na área dele, chegando até o posto de juiz e tal. E ele estudava matemática por lazer. Num determinado momento da vida dele, ele ficou muito doente e isso acabou fazendo com que ele ficasse mais tempo em casa, e aí ele utilizava a matemática e o estudo dos números e as várias coisas que ele estudou, enfim, como uma forma de distrair a cabeça dele do que estava acontecendo. E aí ele estudava matemática e trocava cartas com alguns matemáticos da época, fazendo algumas perguntas, levantando algumas questões, e essas questões que ele foi levantando e as perguntas que ele foi fazendo foram trazendo crescimento das teorias matemáticas que estavam sendo desenvolvidas na época. Por ele não ser um matemático de origem ou de formação, ele é considerado o príncipe dos amadores. Mas as contribuições dele foram tão grandes que por muitos ele é considerado sim um matemático. Uma outra curiosidade é que, apesar de que o que a gente vai falar aqui sobre ele é uma contribuição dele na área de teoria de números, ele foi um dos inventores da geometria analítica. E a construção que ele fez envolvendo retas tangentes foi o que deu a Newton a ideia de toda a construção do cálculo diferencial e integral que a gente estuda hoje em dia. E ele também deixou contribuições em outras áreas, como eu comentei, na teoria de números e também na teoria de probabilidades. E eu acho que o resultado mais importante que ele deixou ficou conhecido como o último teorema de Fermat. Esse é um resultado que tem um enunciado aparentemente simples, que diz que não existe nenhum conjunto de números inteiros positivos, x, y, z e n, com n maior que 2, que satisfaça essa equação aqui. Bom, pessoal, se a gente fizer n igual a 2, a gente cai numa situação que é análoga ao teorema de Pitágoras. A gente teria uma soma de 2 quadrados dando o quadrado de um outro número. E o que o resultado do teorema de Fermat diz é que se a gente colocar aqui um número maior do que 2, por exemplo, se a gente tentar somar o cubo de dois números inteiros, isso dando um outro número inteiro positivo, isso não vai acontecer. Bom, e aí a gente lendo pensa assim, vou tentar aqui, vou chutar uns números, tentar calcular um cubo, ver se funciona. Vocês não vão conseguir verificar. Mas o mais curioso sobre esse teorema é que, na verdade, a princípio ele foi só uma conjectura. Fermat escreveu isso nas páginas de um livro de matemática que ele estudava, que é o livro conhecido como que chama Aritmética de Diofante. E o que ele escreveu numa tradução seria mais ou menos isso daqui. É impossível para um cubo ser escrito como a soma de dois cubos, ou uma quarta potência ser escrito como a soma de duas quartas potências. Ou, em geral, para qualquer número que é uma potência maior que a segunda, ser escrito como uma soma de duas potências com o mesmo expoente. E aí o comentário mais intrigante com relação a isso é esse daqui. Descobri uma demonstração maravilhosa dessa proposição, que, no entanto, não cabe nas margens deste livro. E esse comentário simples de Fermat levou mais de 300 anos para ser demonstrado. Na verdade, ele deixou esse comentário no livro dele, ele acabou falecendo. Alguns anos depois que ele tinha falecido, o filho dele encontrou
esse livro com essas anotações. Tinham outras anotações também que ele tinha feito, mas essas foram demonstradas de maneira mais simples. Como Fermat não era matemático, ele não tinha um rigor matemático para demonstrar as coisas, ele não tinha uma vaidade também de eu quero demonstrar, eu quero ser a pessoa que inventou esse teorema, que demonstrou isso, enfim. Então, o que a gente não sabe é se ele realmente tinha uma forma muito simples para demonstrar isso, se a demonstração que ele tinha estava errada, ou se ele simplesmente deu uma migué, contou uma historinha lá dizendo que sabia demonstrar isso. O fato é que esse resultado só foi demonstrado 300 anos depois por um britânico chamado Andrew Wiles, e ele utilizou ferramentas nessa demonstração que nem existiam na época em que Fermat fez essa conjectura. E devido à importância, e que esse resultado tem, durante a história muitos matemáticos tentaram resolver esse problema. Euler, que é um matemático muito conhecido, tentou demonstrar e ele conseguiu demonstrar que para n igual a 3 era verdade. Legendre, que foi um outro grande matemático, conseguiu demonstrar que para n igual a 5 a afirmação de Fermat era verdadeira. E Dirichlet conseguiu demonstrar que para n igual a 14 isso era verdade. Mas muito foi se desenvolvendo até que em 1995 o Andrew Wiles conseguiu finalizar essa prova e garantir que o resultado de Fermat era verdadeiro. E deixo como dica para vocês esse livro aqui que chama O Último Teorema de Fermat, que conta um pouco mais, traz mais detalhes, mais coisas interessantes sobre um pouquinho dessa história que eu contei aqui para vocês. É isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.